Eu digo uma coisa, Romano, observando o rendimento do Cruzeiro, esses dois duelos o Cruzeiro precisa encarar sim para buscar vitória e tirar esse retrospecto de 6 jogos sem vencer, porque a sequência depois são 2 jogos fora. Aí o Cruzeiro faz uma partida difícil pra caramba, que vai ser no dia 1º contra o Internacional, em Porto Alegre, e depois o Vasco, que tá nessa luta também lá embaixo, na tabela de classificação, vai ser um jogo em São Januário. O fato do Matheus Vital, não sei se o Alexandre concorda comigo, mas como o Cruzeiro tem um lado esquerdo muito forte, quando o Vital joga, dá uma equilibrada do outro lado, né? Então fica um time capenga, só jogando de um lado, né, Alexandre? Mas embora o Vital, os melhores momentos dele tenham sido ali pelo lado esquerdo, né? Meio que fazendo uma dupla com o Bruno Rodrigues, né? Porque ali o lado direito, quem ficava muito por ali, até pela facilidade do melhor momento dele, que foi no Grêmio, fazendo o lado direito, o Ramiro, né? O Ramiro machucou, virou meio que um problema pro Cruzeiro aquele lado direito, que já era mais frágil, né? Porque na hora que a gente faz a comparação, os 2 laterais do Cruzeiro fazem um belíssimo campeonato, mas o Marlon tem jogado mais que o William, principalmente ofensivamente, né? O Bruno Rodrigues é melhor que o Wesley, o Matheus Vital é melhor do que a turma que tá jogando pela direita ali, sim, nessa ausência do Ramiro. Mas o Vital, ele ainda não conseguiu recuperar o que ele vinha mostrando até a lesão, que foi no jogo contra o Fluminense, não é isso? Sim. O jogo contra o Fluminense, né? Ele voltou, é diferente em relação ao que o Cruzeiro tem, mas ainda não tem mostrado tudo o que ele já mostrou, e eu acho que é até um processo natural, porque o jogador precisa de um tempo até para poder entrar ali no ritmo, né? Agora, Ale Oliveira, a sequência do Cruzeiro, o Xará falava de 2 jogos em casa, 2 jogos fora, e inclusive pegando o Inter, que dentro de casa tá bem, e o Vasco que tá desesperado, e a gente nem sabe como é que vai ficar até lá, porque a cobrança tá em cima do Vasco. Que o Cruzeiro pega o Fortaleza do Vojvoda, e não é um adversário qualquer, é um time muito bem treinado, mesmo sendo em casa, e depois pega o São Paulo do Dorival Júnior. Sequenciazinha complicada pro Cruzeiro, hein? Muito bom dia, viu, o Romano, e a todos que nos consagram na maior rádio do país. Você me chamou de Romano hoje, beleza, hein? Não? Não, você nunca me chamou de Romano nesse programa. É que eu não sabia direito, eu não peguei o nome de todo mundo ainda, tô aos poucos me ambientando, que a gente fala, né? Mas não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, e essa é uma realidade, tanto que o Cruzeiro perdeu em casa pro Cuiabá, né? Agora, se você pegar os próximos confrontos, você não vai encontrar aí, nos próximos 6 jogos pelo menos, ninguém que tá brigando pelo título. E a verdade é assim, não tem jogo fácil, mas você pegar os times que estão brigando pelo título, é sempre mais complicado, né? Então você, Fortaleza, São Paulo, Internacional, Vasco, Curitiba e Goiás não vão brigar pelo título. Então, acho que também depende muito do Cruzeiro. O Cruzeiro foi no Maracanã e jogou melhor que o Flamengo no empate por 1-1. Sim. Então depende muito da produção do Cruzeiro. Eu acho também que o Vital é o segundo melhor jogador do time, só atrás do Bruno Rodrigues, em que pese a ótima participação dos 2 laterais, né? Mas o Vital é essencial. Você precisa descobrir aí esse substituto pro Ramiro, que realmente fazia o time jogar. Não tenha dúvida disso, que a colaboração do Ramiro num processo como um todo ali, né, de criação do time, era fundamental. E eu acho que aí é um problema pro Pepa, porque ele não tem um jogador com essas características. Falei aqui algumas vezes já que eu gostaria de ver, não exatamente nesse setor do campo, mas uma minutagem maior pro Danielzinho. Fui me informar a respeito da produção do jogador durante o dia a dia de trabalho, de treinamento, se tinha alguma coisa relacionada à disciplina, né, alguma coisa assim, mas não consegui descobrir nada. Um treinamento normal, comportamento normal. Parece que o Pepa ainda não se encantou com o Daniel nesse elenco do Cruzeiro, viu? Ou então, que gostam muito de falar isso, né, Xará? Alguém tá treinando melhor do que ele lá, e o treinador tá falando, eu vou dar a chance pra esse aqui, porque pra mim ele tá treinando melhor do que o outro, né? Eu tô com a impressão, nessa linha que trouxe o nosso Alê, é que o Daniel hoje, então, deve estar disputando, vou colocar deve, porque é entendimento de ver os jogos, né, e as substituições que são feitas. O Daniel tá disputando vaga com o Vital. Então tá muito nítido isso. O Pepa vai utilizar o Daniel tirando o Vital para colocar o Daniel. Quando o Vital saiu, ele não entrou. Quando o Vital saiu, ele jogou com 3 volantes. Sim.
Mas é a única situação para eu tentar enxergar. O que acontece é o seguinte... O Bruno é o Stênio. Bruno Rodrigues. Quando sai, entra o Stênio. Não é? Ou o Wesley também, o Stênio. Ou o Wesley, o Stênio. Ou seja, são os de lado de campo. O Daniel não faz lado de campo. Ele é um meia. Então, para ele ocupar esse espaço no Cruzeiro, vai ser no lugar do Vital. Com o Pesolano ele até fez, né? Teve inclusive aquele clássico da fase classificatória do ano passado, ele fez o lado esquerdo, mas o Pesolano reclamava da intensidade de jogo dele. Sim. Né? Que ele tem muita técnica, e isso é evidente, todo mundo que vê, ele maneja muito bem a bola. Eu acho que talvez tenha até mais técnica que o próprio Vital, né? O Daniel Júnior. Precisa ver essa questão da intensidade de jogo. Né? Porque hoje é impossível um cara não marcar. Né? E a gente vê que o segredo dos times que se dão bem é justamente uma participação ativa dos jogadores de frente na marcação. E talvez o Palmeiras, que é o melhor time do Brasil, seja um exemplo claro disso. Né? No Palmeiras todo mundo marca e marca muito. Marca e marca muito, entendeu? Então, talvez possa ser esse tipo de amadurecimento que o Daniel está precisando. Mas agora, técnica ele tem demais. Mas sabe uma coisa que vai contra essa sua ideia? Na primeira formação do Pepa, quem joga pelo lado direito é o Nicão. O Nicão tá longe dessa intensidade. Pois a ideia era o Nicão. E aí o Daniel pode entregar... Mas sabe que eu acho que de repente o cara ser o Nicão, né? Que ganhou tudo no Atlético do Paraná. O cara ser uma aposta da diretoria para 2023. Paulo André. E o Pesolano, parecia que ele tava pirraçando, né? Porque os caras que a diretoria trouxe como principais apostas, eles todos ficavam no banco. Né? Então, de repente, o Pepa pode ter chegado e na conversa com ele pode ter sido colocado até isso. Falou, nós apostamos muito no Ramiro, no Nicão, no Vital, no Gilberto. E esses caras estão sendo banco com o Pesolano. Então, vamos ver. Então, eu acho que pode ser isso. O que está muito nítido nessa questão do Cruzeiro, para eu fechar esse primeiro tempo, Romano, e daqui a pouco eu tenho uma informação legal para o segundo, que é folga para alguns, mas para outros é dedicação total. Opa! Na Toca da Raposa eu vou falar isso no segundo tempo. É que os extremos, né, como gostam de dizer alguns, hoje, quem é o substituto é o Stênio, que é um garoto. Né? E o Daniel vai ter que lutar por essa vaga no meio. Agora, quando realmente teve a oportunidade, ele optou por um esquema de 3 volantes. Aí teve a participação de um time mais, vamos colocar assim, mais de contenção no meio campo. Vamos esperar o que vai fazer o Pepa a partir de quinta-feira, porque aí não vai ter folga sábado e domingo, vai ser direto o trabalho pensando na partida contra o Fortaleza. Falei do Cruzeiro em nome de Betfair, parceiro oficial.